Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. O meu nome é Prince e hoje nós vamos falar de um tema que foi falado há muito tempo, sobre a obrigatoriedade da vacina, isolamento social, sobre se os estados poderiam ou não restringir o direito de liberdade das pessoas em determinados lugares, etc, etc. Sei que isso já foi falado, discutido, etc, mas acabou entrando muito na seara ideológica, se você é a favor, se você é contra, sob o aspecto ideológico. Se você é de direita, você é contra porque está restringindo o direito de liberdade. Se você é de esquerda, você é a favor porque está havendo o controle do Estado. A questão não é por aí. A questão, eu sou professor de História, apesar de ter formação em Direito, mas eu vou falar aqui basicamente sobre História. Algumas pinceladas nos aspectos legais para vocês poderem entender esse tema que não foi muito bem explorado, ficou só no âmbito de se você é a favor de A ou B, e agora nós estamos nessa luta aí, né? Entre Lula e Bolsonaro, e depois, independentemente de quem ganhar agora no segundo turno, vai continuar, se pode, se não pode. São três aspectos importantes para tratar desse tema sem as paixões ideológicas. Primeiro delas, Revolução Francesa, 1789, final do século XVIII, Montesquieu criou o quê? A tripartição dos poderes, ou seja, o poder que estava concentrado nas mãos do rei deveria ser dividido em três: poder executivo, legislativo e judiciário. Por que dividir? O iluminismo era contra o absolutismo, que era a concentração enorme dos poderes na mão do monarca, mas o apoio praticamente incondicional da igreja, que era a detentora do conhecimento. Bem, não vou entrar muito nesse aspecto sobre o que foi o iluminismo, senão a gente não sai daí. Então, o Montesquieu criou essa teoria dos três poderes. O poder executivo é aquele que executa de acordo com as leis. O legislativo é que faz as leis e fiscaliza também o executivo. Aliás, um tema que é bem esquecido, né, dos parlamentares, só lembra só de fazer as leis. Mas fiscalizar que é bom, não. E o judiciário que julga de acordo com as leis. Esses três poderes, eles são harmônicos e independentes. Ou seja, um controlando o outro. É um sistema de pesos e contrapesos. Então já começa por aí. Então, a atuação do Poder Judiciário, por mais que tenha críticas bem fundamentadas de judicialização de todas as causas, de interferência devida ou indevida do Poder Judiciário no Executivo, isso aí tem fundamento histórico. Independentemente do que você acha, os três poderes existem para isso. É claro que no Brasil ficou muito tempo uma hipertrofia do Poder Executivo sobre os demais. Porque nós tivemos o quê? Nós tivemos a ditadura de 21 anos, ditadura do Executivo, então ele se exacerbava em cima dos demais. Depois nós tivemos o quê? A compra de votos via mensalão, depois petrolão, e atualmente, assim como os governos anteriores, a junção do governo junto com o Centrão, uma forma de ter governabilidade. Eu não vou entrar nesse aspecto, se isso está certo, se está errado. Enfim, sempre foi assim. E agora o judiciário acordou. Falou, não, mas eu posso dar a última palavra no que diz respeito ao cumprimento ou não das leis, aos limites legais. Essa é a primeira coisa. Então o judiciário, historicamente, pode se meter, até porque a Constituição permite isso. A segunda questão, que é fundamental, é que tem a ver desde a primeira Constituição Republicana do Brasil, que descentralizou os poderes. Antigamente, os poderes ficavam concentrados na mão do monarca, o imperador Dom Pedro II. Então, houve o golpe republicano, e essa foi a razão pelo golpe, que derrubou o império e instaurou a república, como forma de quê? De pegar os poderes que estavam nas mãos concentradas do imperador e fosse diluído para as províncias, que são os estados. Então, os estados e os municípios. Então, a primeira Constituição já começou a falar sobre campos de atuação dos outros entes federados, ou seja, além da União, os estados e os municípios. E isso foi passando. A atual Constituição de 88 delimitou mais esse campo de atuação. O que significa isso? É cada macaco no seu galho. No caso especificamente da saúde, na saúde, é de competência das três esferas: governo federal, estadual e municipal. Uma não exclui a outra, tá? Então, essa já é uma outra justificação histórica, desde a Constituição Primeira Republicana até a Constituição atual, dando esses poderes para os estados agirem de acordo com o que eles acham que é devido.
Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que ninguém fala, é o poder de polícia administrativa. O que é isso? É botar na cadeia as pessoas cometendo infração penal? Não. Poder de polícia administrativa é o poder que a administração pública tem de limitando os direitos individuais em prol do coletivo. Vou dar um exemplo. O uso do cinto de segurança. É obrigatório usar o cinto de segurança nos veículos. Se você não estiver usando, você vai ser multado. Se o seu carro não tiver o cinto de segurança e não for um carro antigo de placa preta e que tem autorização, porque na época não tinha o cinto de 3 pontos, seu carro vai ser rebocado. Ah, mas eu sou contra, eu acho que é uma invasão do direito de individual para o coletivo. É uma invasão. Então você vai fazer um abaixo-assinado, vai fazer passeata contra isso. Outro exemplo é a lei do sossego. Eu tenho direito de fazer festa? Na minha casa tenho. Até que horas? Até as 10 horas eu posso fazer. Eu posso fazer festa até 3, 4 horas da manhã, desde que não incomode o sossego alheio. Mas música alta até as 10 horas. Porque depois das 10 horas eu vou entrar na esfera de direito do meu vizinho. Então, isso tudo é o quê? Poder de polícia administrativo, que é a possibilidade de você restringir os direitos individuais em prol do coletivo. Isso serve tanto para a área de saúde pública, quanto de segurança, economia, etc. Tudo em prol de uma sociedade mais tranquila. É a paz social que se busca. Então, há essa possibilidade. Então, são 3 coisinhas básicas. Primeiro, a possibilidade do Poder Judiciário decidir sobre isso, se houver uma ação, porque o Poder Judiciário ele é provocado, ele não está lá, o cara acorda, hoje eu vou fazer isso, não. Alguém entra com uma ação questionando e ele tem que dar uma decisão, se pode, se não pode. Primeira coisa é isso. Isso aí pode desde que nós adotamos a tripartição dos poderes lá da Revolução Francesa, adotamos em todas as constituições. A segunda coisa é que a matéria de saúde é uma matéria que não é exclusiva da União, ou seja, os estados e os municípios podem adotar as medidas que entenderem convenientes, está na Constituição Federal. E a terceira coisa é o poder de polícia administrativa. Então você pode fazer isso? Pode. Ah, mas eu não acho bom. Isso aí significa mérito administrativo, é conveniência e oportunidade social do administrador que vai ver. Se você for administrador, no caso o executivo, ou governador do estado, ou o prefeito da sua cidade, você pode falar isso. Ah, mas eu não posso opinar? Claro que pode. Se você achar que ele extrapolou, você pode ir na justiça, né? E falar, olha, extrapolou, vai na justiça. Se você ganhar, ganhou. Se você não ganhar, pelo menos tentou. O governo federal, né, o atual presidente, quando quis impedir esse tipo de coisa, foi questionado na justiça e a justiça, o STF, disse, não, o governador tem direito de fazer o que ele quer. É isso. Ah, mas eu acho isso um absurdo. Então vamos mudar a Constituição Federal? Sempre foi assim. A questão é que antes não havia o quê? Não havia tantas ações na justiça. E o judiciário não decidia de forma que desagradasse assim, muito explicitamente o executivo. Essa que é a verdade. Por causa da questão histórica. Ditadura militar, que eu falei, a hipertrofia do poder executivo, depois nós tivemos mensalão, petrolão, a junção com o centrão, né? Todo mundo juntos, felizes, dando as mãos e indo para a pizzaria comer uma bela de uma pizza, não é isso? Hoje nós não temos mais a Lava Jato, por quê? Porque não tem mais corrupção no Brasil, já falei sobre isso, né? Porque os políticos, aqueles mesmos e os partidos, os políticos, aqueles mesmos que participaram de toda aquela roubalheira da cleptocracia, não é? O que eles fizeram? Encontraram Jesus, porque não houve uma guerra, não passou 200 anos, o Brasil não acordou, não houve um amadurecimento da sociedade. Então a única explicação plausível é que os políticos encontraram Jesus, ou Maomé, ou Buda, ou sei lá quem mais, né? Houve uma transformação espiritual, só se for essa. Bom, então o Brasil é assim, tá? Então, independentemente do que você acha, se você é de direita ou se você é de esquerda, o fato é que o judiciário pode se meter, né, historicamente, e se você não acha bom, só lhe resta o quê? Fazer passeata, falar, etc. Mas antes de falar, vocês têm que entender que o sistema é esse. O sistema é esse. Se você acha que é ruim, então temos que mudar o sistema. Mas não é de agora. Desde a primeira Constituição republicana era assim. É que se antes não atuava, uma questão de, sei lá, medo, pode ser, uma questão de falta de independência, porque hoje os poderes são harmônicos e independentes, que não acontece na Rússia, que lá também tem os 3 poderes, mas tem o autocrata do Putin. Bom, mas isso aí é uma outra história.
Então é isso, eu queria dizer o seguinte: se vocês gostaram do meu vídeo, por favor, assinem aí, subscrevam, coloquem um joinha, escrevam alguma coisa. Se alguém quiser saber alguns detalhes a mais sobre isso, a gente pode vir a conversar. Só um outro detalhezinho que eu esqueci: nós tivemos a revolta da vacina no início do século passado, que foi aquela obrigatoriedade de todo mundo ser vacinado à força. Por que isso? Qual a expectativa de vida do carioca? Menos que 34 anos. Tem um vídeo que eu falei, acho que era 33,4 anos. Não fizeram uma campanha devido, houve uma revolta da vacina, mas a ideia da vacinação de todos era uma ideia nobre, uma ideia ótima, porque o povo estava morrendo, literalmente. Tá? Então é isso. Obrigado pela atenção.